Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de arbitragem, sim. O tema que aconteceu justamente entre o jogo River Plate e Fluminense, né? Fluminense e River Plate. Jogo válido pela terceira rodada no estádio Maracanã. Mas não é isso que eu quero falar. Então quer saber um pouquinho mais? Sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e vamos ao vídeo. Entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, o que eu vou falar pra vocês? Por que surgiu esse vídeo? Surgiu esse vídeo a partir justamente de uma situação que ocorreu com o Felipe Melo. Eu vou mostrar pra vocês, mas depois eu volto pra cá, tá? Que é esse aqui, ó. E o árbitro? Provocado na imprensa argentina, Felipe Melo responde: deveria dar mais questões ao River. Foi a partir dessa reportagem aqui que eu comecei realmente a ficar pensando, matutando, e falei assim, cara, eu acho que a gente tem que fazer um vídeo, mesmo... Eu já fiz um vídeo lá atrás, falando sobre as mudanças das regras, e é claro que muitas das vezes eu analisei ali e vou reanalisá-lo agora, sobre tudo. Então vamos lá. Ficando grandão de novo aqui. Dito isso, dito que eu já mostrei pra vocês de onde que surgiu esse tema, eu quero falar com vocês sobre isso. Primeiramente, sobre a questão do VAR. Um bom instrumento ainda mal utilizado. Por quê? Porque até agora eu não entendi. Eu não entendi por que se chama o VAR, por que não se chama o VAR, por que realmente acontece tal coisa, por que acontece outra coisa. Porque sinceramente mesmo, eu acho que o VAR ele ajudaria e muito, não somente o juiz, como também os bandeirinhas. Que não precisava realmente estar lá com medo de levantar a bandeira. Claro, eu acho que você não pode negar seu trabalho de ser bandeirinha e não levantar a bandeira. Estou te falando o seguinte, gente. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, aconteceram diversos atos de agressão contra jogadores do Fluminense no jogo contra o River. Essa que realmente deveria ter sido justamente argumentado, falando assim, olha só, eu sei que não é possível cartão vermelho, quer dizer, é possível cartão vermelho porque todo mundo tá fazendo rodinha para quando a bola sai do pé do cara, o cara toma uma falta. E tecnicamente falando, isso é para cartão amarelo. O que o juiz não deu de cartão amarelo no jogo contra o River, para mim, foi um fracasso. E o VAR poderia argumentar assim, ó, por conta de múltiplas faltas, recomendo o cartão vermelho para o jogador. Porque sinceramente mesmo, toda hora ficar parando com falta, toda hora o jogador realmente tocando a bola e tomando uma falta, isso conta como uma falta. Eu não sei se você sabe, uma falta não é contada apenas pelo número de faltas que você vê ali, não. Mas sim são faltas que não foram dadas, porque você aplicou a lei da vantagem. Mas acontece que ali na súmula tá a falta. O que eu tô te falando é o seguinte, gente, não é possível que o VAR não possa falar assim, cara, já passou do limite do número de jogadores que pegam outro jogador de saco de pancada. E de fato, na minha concepção, o VAR poderia ter sido chamado nesse instante. Pra falar assim, ó, expulsa para eles pararem de dar porrada no time adversário, expulsa. Deveria ter tido uns 2 ou 3 expulsões, não por realmente serem expulsões, mas sim por realmente falar assim, ó, nós no futebol não admitimos agressão, nós queremos jogo, mas parece que não acontece. E claro, né, a nova regra de impedimento e do goleiro, que para mim são duas regras absurdas de acontecerem no futebol. A nova regra de impedimento, ela valida muita coisa que pra mim fica muito mal feito, né? Agora o zagueiro, agora se transforma em um... Agora se o zagueiro e o cara estiver quase na mesma linha,
você talvez não dê impedimento. O que eu tô te falando é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. A análise correta desse tema é: as duas situações foram pra mim absurdas. Uma menos absurda do que a outra. A linha de impedimento eu até concordo, mas a questão do goleiro ficar parado realmente faz o jogo ficar muito mais xoxo. Sinceramente mesmo, não me traz alívio, não me traz felicidade ver o goleiro lá. Não, o goleiro tem que ficar parado por conta disso. Sabe? É completamente contra o espírito de ser um jogo. Porque um esporte é um jogo. E como todo jogo, você tem algumas atitudes que você pode fazer que são antitéticas. Como eu já dizia, como dizia o autor do Homo Ludens, eu não sei se você sabe disso, Homo Ludens, do Rohan Huizinga, que ele falava sobre o que é ser um jogo de verdade. O que é um jogo? O que é um jogo? O que esse jogo traz? E realmente, cada vez mais vem se respeitando a questão do futebol ser um jogo. É outra coisa, mas não é um jogo. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, faz todas as coisas que se inscreve no canal, faz o tempo pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição, vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e só bora falar mais sobre a arbitragem. E bom, a regra, pra quem quiser também saber, eu vou deixar aqui, ó, a imagem no livro. Tem vários livros, mas só pra gente deixar aqui, ó. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre o jogo como uma cultura, você tem o Rohan Huizinga, que é o Homo Ludens, um estudo do jogo na cultura, tá? Isso é muito interessante. Me baseei bastante nisso pra fazer meu trabalho de conclusão de curso. A regra de não aceitar muitas reclamações versus técnicos que estão realmente corretos. Isso daí foi muito por conta do que o Maurício Barbieri falou, né? Porque assim, de um lado, você fala que existe uma regra que não se pode aceitar muitas reclamações. Que eu concordo, eu achava muito estranho o juiz ter que aceitar as reclamações. Mas do outro, e se o técnico tiver certo sobre tal atitude? Se realmente for revisto ali, sinceramente mesmo, na minha concepção, deveria ter sim um comitê de revisão das medidas disciplinares da arbitragem. Se eu pegar três malandros aí aleatório, que realmente reconheça o espírito das regras do futebol e falar assim, ó, você vai realmente mediar para ver se está certo ou está errado o que o cara fez. Você vai pegar vários lances que realmente o nosso banco de dados afirma que pode ser um lance duvidoso e você vai falar que se o juiz tá certo ou não de ter aplicado ou não um amarelo, um vermelho ou de não ter aplicado ou aplicado uma falta. Por que não fez isso? A cada vez mais eu entendo que o futebol ele precisa muito mais de fiscalização do que de fiscalizadores. Ou seja, você precisa de fiscalizadores que fiscalizam outros fiscalizadores, que são os juízes. Isso não acontece. Eu concordo com o Maurício Barbieri. Às vezes o Maurício Barbieri estava certo, estava falando a verdade, mas ele tomou a porrada do juiz. É sério mesmo isso? Juiz, e aí, claro, né, um tema que é muito importante, que todo mundo fala mal dos juízes brasileiros, mas é justamente essa questão de juízes brasileiros versus juízes sul-americanos, que pra mim são bem piores do que os juízes brasileiros. Sinceramente mesmo, sabe o que me parece? Sabe o que me parece de verdade? Me parece que fala assim, não, a gente vai inventar um juiz pior do que o brasileiro, pro brasileiro não poderem reclamar. É isso que eu penso. Você sabe, né? É uma vergonha, cara. É uma vergonha que a gente possa falar sobre a questão de arbitragem.
sul-americana, que é muito ruim, muito fraca. É por isso, adivinha por quê? Eu fiquei me perguntando, quando tava na Copa do Mundo, eu fiquei me perguntando assim, caramba, por que o juiz sul-americano quase não está nesses jogos de quartas, semis e finais? Sabe por quê? Porque eles são ruins. Eles vão continuar sendo ruins. E é por isso que eles sempre vão ser considerados a ralé da ralé. E por último, mas não tão menos importante, é a vida de juiz versus questões de problemas da realidade, que é o seguinte. O que eu tô vendo justamente que tá acontecendo ali um movimento dentro do juiz, que é ir para algum podcast e falar assim, mas como que a minha vida é sofrida, como que realmente eu ganho muito pouco, e realmente o juiz ganha muito pouco. Realmente eu não entendo justamente como é que até agora não teve uma organização que realmente defendesse alguns direitos do juiz. Porque se era para viajar e era viajar no trabalho, quem tem que pagar isso é quem está comandando lá. O juiz tinha que receber o salarinho dele, bonito, cada partida pitada vai ganhar tanto. Eu concordo também de que realmente a vida é sofrida agora. O juiz, ele pode atrapalhar em muito a vida dos jogadores. Muito a vida dos torcedores. E é isso que você tem que ter noção. É justamente dois vítimas falando que é mais vítima. E vitimismo pra mim não conta. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.